Olá, meu amigo e minha amiga, guardas municipais de todo o país. Você sabe qual é a maior polícia do Brasil? Então é baseado nessa pergunta que nós iremos fazer uma reflexão hoje. Essa pergunta surge com muita frequência e muitas pessoas perguntam qual a maior polícia do Brasil? Será as polícias da União? As polícias dos estados e Distrito Federal? Ou as polícias municipais, guardas municipais? Então vamos fazer uma reflexão. E nesse sentido, eu quero fazer uma abordagem estruturada didaticamente. Vamos abordar a questão do conceito de polícia, poder de polícia. E sobre a maior polícia do Brasil, vamos fazer uma abordagem em 3 dimensões para essa nossa reflexão. Na primeira dimensão, abordar a questão da territorialidade. A segunda dimensão, a questão dos efetivos policiais. E numa terceira dimensão, a questão das competências legais dos órgãos que compõem a segurança pública. Pois bem, a questão polícia e poder de polícia acaba se confundindo. E muitos comentaristas, juristas, operadores do direito da própria segurança pública acabam, de certa forma, criando a diferenciação entre polícia e poder de polícia. Mas o poder de polícia, aquele poder que está lá definido no Código Tributário Nacional, no artigo 78, ele é o poder da administração pública, é um poder do Estado-nação brasileiro que delega para os seus respectivos órgãos com finalidade diferente. Então, toda administração pública tem o seu poder de polícia e esse poder de polícia ele aparece nas competências, nas atribuições delegadas aos órgãos da administração, entre eles da segurança pública. Pois bem, não dá para confundir poder de polícia com o órgão em si, porque o poder não é do órgão, o poder é da administração. Portanto, uma polícia ela só pode atuar a partir do poder de polícia delegado a ela por meio de competência. Nesse sentido, todas as polícias atualmente no Brasil atuam respaldadas no poder de polícia que a legislação lhes conferiu. Pois bem, pessoal, do ponto de vista da dimensão territorial, alguém poderia perguntar, a maior polícia do Brasil seria aquela que tem capilaridade em todo o território nacional. Nesse sentido, nós temos a Polícia da União, ou as polícias da União Federal, Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal, que se reduziu muito nos últimos anos e praticamente ela ainda existe no cenário da segurança pública, mas ainda tem policiais ferroviários federais, mas efetivamente a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal que tem capilaridade em todo o território nacional. Se fôssemos analisar a questão da maior polícia no Brasil, tendo apenas a questão da territorialidade como fator de análise, chegaríamos a uma conclusão tanto quanto equivocada que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, elas são maiores em razão de atuarem em todo o território nacional. E não é verdade. As polícias estaduais, civis e militares, também as penais dos estados da União, elas têm capilaridade da União em todo o território nacional, a dos estados dentro daquele estado, e do ponto de vista do município, as guardas municipais têm capilaridade nos municípios brasileiros. Então, se a gente fosse ter a questão da territorialidade como um fator para definir a maior polícia no Brasil, as guardas municipais se confinariam aos municípios e, por consequência, seriam as menores do ponto de vista territorialidade. Porém, esse fator ele é muito problemático e não pode servir como norte para a gente chegar a uma conclusão. Vamos para a análise, então, na segunda dimensão, que seria o contingente de agentes policiais nesses órgãos. Segundo as últimas pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um dos fóruns mais respeitados, com dados qualificados no Brasil, nós temos em torno de 700 mil policiais no nosso país, de todos os órgãos. Obviamente que o fórum, nessas ocasiões, não inclui as guardas civis municipais, então esse número passa de 800 mil. Mas tendo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública como referencial, nós temos a Polícia Militar do Brasil e Corpo de Bombeiros Militar do Brasil como a polícia que tem o maior quantitativo pessoal, ou seja, passando de 400 mil
né, funcionários, operadores da segurança pública dentro das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Em segundo lugar, aparece a Polícia Penal, com em torno de 97 mil profissionais que compõem esse órgão policial. Em terceiro lugar, a Polícia Civil, em torno de 93 mil. E em quarto lugar, aparece a Polícia Federal. Isso dentro da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que retira ou que não pesquisa as guardas municipais. Mas segundo o IBGE, a última pesquisa do IBGE, do ponto de vista mais concreto oficial, as guardas municipais já ultrapassam 120 mil profissionais do Brasil afora. Então a gente pode dizer com segurança que as guardas municipais se figuram como a segunda maior força policial no quesito efetivo no país, perdendo apenas para a polícia militar. E com a realidade que nós acompanhamos diariamente, novos concursos que abrem em todos os estados do país, nós não temos dúvida nenhuma que esse número já chega a 130 mil profissionais que atuam diuturnamente em defesa da população. Portanto, do ponto de vista de efetivo, se a gente for analisar isso para definir uma grande corporação, a maior corporação no Brasil, a Polícia Militar então apareceria em primeiro lugar, com em torno de 400 mil homens e mulheres, as guardas municipais em segundo lugar, com em torno de 120 mil, oficialmente mais de 130 do ponto de vista empírico da realidade, a Polícia Penal, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Mas nós sabemos também que ter esse fator, tão somente a questão do efetivo policial, também isso nos incorre em erro se avaliarmos apenas como um indicador. Então vamos para a terceira dimensão da nossa análise. Vamos para a dimensão das competências. Aí sim a gente consegue ter uma configuração maior para dizer se esse órgão ele é grande, porque o alcance até onde esse órgão vai está delimitado nas suas atribuições legais e constitucionais, a lei maior, a nossa Constituição Federal, e vamos analisar. A Polícia Federal, ela tem competências, né, de ser a polícia judiciária exclusiva da União, atuam, né, nas questões de fronteiras, no combate ao tráfico de droga, ao crime organizado. Então, ela tem uma capilaridade Brasil afora, ou seja, são crimes de natureza transestaduais e transnacionais. Ela expande, inclusive, para outros países. As polícias militares também, no leque da sua competência, em razão de atuar dentro da segurança pública, de cuidar da incolumidade das pessoas, do patrimônio, tem suas diversas competências, atuam capilarizada no estado a qual faz parte, ou Distrito Federal, e as guardas municipais, como as polícias da cidade, com as suas competências descritas na Carta Maior, Constituição Federal e na Lei 13.022 de 2014, tem suas competências estabelecidas que atuam nas cidades brasileiras. Pois bem, pessoal, partindo do princípio de que as cidades brasileiras, os municípios brasileiros, são as instâncias onde as pessoas vivem, convivem, desenvolvem os seus conflitos, atuam social e politicamente, desenvolvem suas atividades econômicas, a convivência concreta do ponto de vista das relações sociais, econômicas e sociais acontece no município, porque é a instância efetiva concreta do Estado brasileiro, porque todos vivem e convivem nos municípios. E a Lei 13.022, ela traz um leque de competência para as guardas municipais que vai desde a atuação na postura municipal, na questão da atuação no trânsito, na questão ambiental e também na questão da segurança pública e que vai para a questão também dos patrimônios. Percebam só, pessoal, do ponto de vista de abarcar aquilo que há de mais concreto no Estado brasileiro, que são os municípios, as guardas civis municipais têm mais competências do que as polícias militares, do que a polícia penal e do que a polícia federal e rodoviária federal. Por conta de ser as polícias da cidade, as guardas municipais, e de ter no seu estatuto geral, né, que foi da Lei 13.022, competências que abarcam
toda a realidade de convivência das cidades, além da atuação na ordem pública. Quando se fala em atuação no Código de Postura, Polícia de Postura Municipal, trabalhar em parceria, auxiliar os fiscais de postura, a fiscalização na cidade como um todo, porque isso é uma competência dos municípios, a questão do parcelamento, do uso do solo, a fiscalização na cidade como um todo. Também a atuação no trânsito, percebam, posturas municipais, os trânsitos, a questão viárias na cidade. Vamos para a questão do meio ambiente na cidade, a questão dos patrimônios que envolve escolas municipais, UBS, toda a rede de saúde, educação, outras redes das estruturas administrativas municipais, além da ordem pública, de cuidar da segurança pública nos espaços de bem de serviço e instalação, rua, logradouros, praças e parques municipais. Então, esse leque de competência torna as guardas municipais, do ponto de vista de avaliação de ser grande pela competência, uma grande polícia, ou talvez a maior polícia no Brasil, porque tem muita competência, pessoal. Mas, infelizmente, a grandeza das competências atribuídas para as guardas municipais não acompanha o salário a essas competências, pois as guardas municipais não têm um salário que corresponda a esse grau de responsabilidade, de importâncias na cidade. E esses fatores, pessoal, que nós acabamos de bater um papo rapidamente com vocês, na dimensão territorial, na dimensão efetivo populacional, efetivo do ponto de vista operacional de agentes policiais, na questão de competências, só para que a gente tenha uma clareza. Do ponto de vista quantitativo do efetivo, a Polícia Militar é a primeira, a Guarda Municipal é a segunda. Do ponto de vista de capilaridade no território nacional, a Polícia Federal poderia parecer como a maior, mas do ponto de vista concreto da vida do povo, as guardas municipais abarcam aquilo que há de realidade concreta e efetiva no nosso ordenamento jurídico brasileiro e do ponto de vista da convivência social. Isso aqui é para que a gente tenha uma compreensão da importância. Então você que é guarda municipal, fique sabendo, você que é gestor também, que nós somos a segunda maior força policial de quantitativo operacional de agentes policiais. E do ponto de vista territorial, a cidade é o nosso campo de atuação. A cidade abarca todas as guardas municipais e a nossa atuação é para cuidar das nossas cidades. Mas isso não é para dizer quem é mais importante, quem é menos importante, pois todos estamos no Sistema Único de Segurança Pública. O nosso foco é atingir a segurança como um direito social para a população, trabalhando integrado para alcançar eficiência na prestação desse serviço. Nos demais, aqui quero saudar, parabenizar todos os policiais no Brasil, em especial os nossos guardas civis municipais.